Doutrina Espírita. Estamos voltando mais uma vez à presença de vocês, trazendo naturalmente um tema que vocês vão ter que parar um pouco para nos acompanhar o nosso pensamento e o pensamento daqueles autores que nós vamos colocar na nossa mensagem. Portanto, hoje, como toda semana nós temos procurado trazer para vocês assuntos históricos. Em 4 de abril de 1919, desencarna William Crookes, pesquisador espírita e membro da Academia de Ciências de Londres. Seu livro, Fatos Espírita, escrito em 1874, publicado pela Federação Espírita Brasileira, trata da pesquisa realizada com a médium Florence Cook, onde obteve a materialização do espírito de Kate King. Quer dizer, esse livro, eu acho que os companheiros que estão nos acompanhando deviam adquirir, porque lá no final do livro tem o testemunho do nosso professor William Crookes, quando ele dá a veracidade dos fatos estudados durante 3 anos e 6 meses em laboratório, dentro da ciência, pesquisando a vida além da morte. O nosso tema, em que nós vamos trabalhar hoje, é interessante. Vejam o título: Em Busca de Nossa Espiritualidade. Vamos iniciar, vocês me acompanhem e vão naturalmente já criando as imagens na sua mente, dentro daquilo que vamos expor. Os séculos passam, nações e reinos desaparecem, o homem não é mais nem menos feliz. A natureza segue inabalável na construção dos destinos humanos, em um círculo infindável de idas e vindas dessa alma obstinada em busca de si mesma. Essa passagem aqui é linda, porque nós, em cada reencarnação, em cada nova vida, nós vamos aprender novos assuntos, nós vamos adquirir novas experiências. Outra, a ciência já evoluiu, já trouxe novas luzes, que nós vamos aproveitar aquelas novas luzes para também nos iluminarmos por aquilo que a ciência vem trazendo. E cada dia que se passa, vocês estão vendo que coisas novas estão aparecendo em torno de todos nós. O homem busca nos segredos da natureza por meio da ciência ou nos segredos do que é espiritual, por meio da religião. Os meios de desvendar o oculto para iluminar seus passos na jornada terrena. Então, os confrades estão verificando que há uma verdadeira sede na humanidade de conhecimentos e principalmente do nosso destino depois da morte. Que nós hoje somos uma família de 7 bilhões e tanto de almas encarnadas. E todos morrem. E todos têm as suas interrogações. O que vai acontecer quando eu morrer? É o fim ou é o começo? Será que eu vou me encontrar com os meus parentes do outro lado da vida? Quer dizer, então o homem busca, nos segredos da natureza. Claro, as respostas estão todas embutidas dentro da grande natureza humana, da natureza terrestre e humana. Dali é que, através de várias investigações, de experiências, é que o homem vai começar a encontrar tudo aquilo que deu a forma ao ser humano e a sua postura de um ser já com a mente esclarecida.
No entanto, a natureza lhe parece surda aos seus rogos e não oferece as respostas que iluminem sua razão e seu coração. No entanto, vou repetir, a natureza lhe parece surda aos seus rogos e não oferece as respostas que iluminem sua razão e seu coração. Claro, se o indivíduo está querendo buscar essas respostas, de ouvir alguém, é uma história que se conta, é um fato que se deu, isso não vai, de forma alguma, iluminar aquela pessoa que está cheia de dúvidas na sua cabeça. Por isso é que acontecem os suicídios, às vezes. Porque você pensa que isso, eliminando sua vida, elimina o sofrimento, ele elimina tantas coisas, decepções e erros, se eliminam com aquele seu trágico, aquela sua trágica ação em eliminar o seu corpo. No entanto, com o aparecimento da doutrina espírita em 1857, mudou toda a compreensão humana em torno deste fenômeno chamado morte. Porque o senhor Allan Kardec, nas pesquisas que ele efetuou com muita serenidade, com muita segurança e razão, ele descobriu também, fez uma descoberta. Descobriu que existe um outro mundo além do nosso mundo físico, chamado mundo espiritual, para onde vai nossas almas. E iremos vivenciar tudo aquilo que fizemos aqui na Terra. Vamos continuar, porque às vezes continuam com os nossos pensamentos, continuam com as nossas aptidões, continuamos com o nosso livre-arbítrio. E tudo isso são componentes que vai cobrar de nós respostas. Então, não termina aí, na morte. O nosso estado evolutivo continua mesmo no mundo espiritual, porque lá em cima existem cursos, existem aprendizagens para o aprimoramento nosso. Vejam os companheiros, se alguém tiver lido um livro chamado Nosso Lar, vocês vão encontrar uma coisa interessante. Vão encontrar o celular, os espíritos utilizando quando queriam entrar em contato com o povo aqui com os espíritos que estão aqui na Terra. E já eram reproduzidas as imagens daquelas entidades que estavam aqui na Terra, ou lá no mundo espiritual, eles já conversavam de imagem para imagem. E você veja que faz pouco tempo que a humanidade passou a usufruir dos aparelhos digamos assim, desses aparelhos não só de televisão, como de comunicação, telefone, né? E tantos outros, é coisa que não faz muito tempo não, mas já a espiritualidade já vinha avançando. Então eu estou dando um livro que vocês podem buscar lá o senhor André Luiz, que foi médico aqui na Terra, traz para vocês estas informações. Tais respostas devem ser encontradas em bases mais sólidas, contidas dentro dos sentidos espirituais, da intuição iluminada e ao longo de muitas experiências que possam certificar a autenticidade de uma vida equilibrada. Então vocês vejam que eu vou citar só um ponto importante: experiência, muitas experiências. Quer dizer, nós não podemos ficar procurando buscar a verdade em trocas de diálogo uns com os outros. É preciso submeter isso a experiências. Experiências das pessoas que dormem, têm sonhos espetaculares, reveladores. Tem pessoas que escutam vozes. Por que elas escutam vozes? Pessoas que veem figuras espirituais caminhando através da vidência. Quer dizer, tudo isso são fatos que você tem que buscar através de muitas experiências, se ele é autêntico ou é um embuste ou uma mentira. Quando você encontra a autenticidade do fenômeno, aí você se ilumina. Somos todos cidadãos do universo e temos o direito de obter a luz e a força necessária à nossa libertação
dos infindáveis ciclos de encarnações. Quer dizer, claro, nós vamos chegar um dia que nós vamos adquirindo todas essas informações, vamos crescendo intelectualmente, cientificamente, com as respostas necessárias. Então, vai chegar uma hora em que não temos mais necessidade de voltar ao mundo terráqueo, porque nós falamos de reencarnação aqui na Terra, mas o espírito já passou por muitos caminhos evolutivos, aprendeu muito, tem uma bagagem bastante suficiente para reencarnar em um mundo mais elevado, cuja a ciência está mais acima da nossa terrestre. Mas isso é uma conquista dele, é uma conquista nossa. Nós temos que lutar para nos iluminarmos a nós mesmos. Cada vida em particular, com suas combinações de alegrias e sofrimento, escreve o livro de nossa história terrena. Cada existência, nós vamos fazendo uma somatória do bem e do mal que andamos infligindo enquanto estávamos aqui num corpo físico. Quando ele desaparece através do desencarne ou morte, como vocês queiram, ele vai conduzindo em seu cérebro todas as informações que ele conseguiu aqui na Terra. Todos os conhecimentos vai com ele. E do outro lado, ele vai visualizar a nova vida com aquilo que ele já é portador dos seus conhecimentos. O que ele vai fazer mais? O quê? Aprimorar. Já vai pedir uma nova reencarnação em que ele possa ampliar cada vez mais as ideias da evolução do espírito depois da morte. Citamos alguns exemplos de indivíduos que construíram suas vidas na busca de descobrir o conhecimento e a clareza necessárias para que suas ações fossem farol para a humanidade. Quantos homens de ciência, homens de filosofia, homens de moral passaram pela Terra, deixaram as suas doutrinas, deixaram os seus conhecimentos, para que nós pudéssemos caminhar com eles na nossa peregrinação em busca de nossa iluminação. E não foram poucos os que passaram que iluminaram o mundo, não. Nós temos Platão, Sócrates, Buda, Jesus, Allan Kardec. Então, uma quantidade imensa destes grandes homens que passaram pelo mundo. E deixaram tudo aquilo que eles lutaram e conquistaram dias e noites em pesquisas como herança para nós. Cabe a cada um usufruir. Leiam, como disse Paulo, lê de tudo e retém o bom. E retire destes livros aquilo que vai alicerçar não só os seus conhecimentos, como também a sua fé e a sua razão. Louis Pasteur, a época de vida dele foi de 1822 a 1895, foi um cientista, químico e bacteriologista francês que revolucionou os métodos de combate às infecções. Entre outros trabalhos, estudou a fermentação do vinho e da cerveja, descobriu o processo de pasteurização do leite e criou a vacina contra a hidrofobia ou raiva. Quer dizer, foi um grande benemérito da humanidade. Nem que nós não queremos reverenciar. Este homem deixou coisas lindíssimas, descobertas magníficas, como contribuição para a vida humana, para que nós não ficássemos sofrendo quando um cachorro doente nos mordia, uma cobra que nos picava, ou qualquer tipo de inseto, e nós não tínhamos as defesas necessárias para combater esses vírus. Pasteur conseguiu fazer isso. Nós devemos render, graças a Deus, por ele ter vindo ao mundo e deixou como herança para nós essa coisa belíssima que são as vacinas.
Thomas Edison, esse foi um grande benemérito também da humanidade. Ele viveu entre 1847 a 1931. Foi um empresário dos Estados Unidos que patenteou e financiou o desenvolvimento de muitos dispositivos importantes de grande interesse industrial. Na sua vida, Thomas Edison registrou 2.332 patentes, inclusive a lâmpada elétrica, que hoje todos nós desfrutamos. Como a gente se sente bem à noite, no escuro, quando acendemos a lâmpada, que ela ilumina tudo e se torna força até para caminhar dentro de nossas casas, seja nas ruas, seja um carro que a gente vai dirigir, que ele vai iluminando as estradas. Então, este homem é um daqueles grandes beneméritos, por certo, deve estar recebendo as suas regalias do plano maior, pelo que ele fez na Terra, pela herança que ele nos deixou. Outro grande benfeitor da humanidade, me perdoe os nossos companheiros de credos religiosos opostos ao nosso, não fique magoado, porque eu tenho que citar aquilo que nós vivenciamos, que faz apenas muito pouco tempo, 165 anos. Mas este homem trouxe uma mensagem de libertação enorme para nós. Ele, Allan Kardec, que viveu de 1804 a 1869, foi um importante pregador e codificador da doutrina espírita. Ele foi educador, escritor, tradutor. Allan Kardec era o seu pseudônimo, porque o nome real dele chama-se Hippolyte Léon Denisard Ribaillot. Então ele descobriu, quando ele começou a investigar os fenômenos das mesas girantes, ele descobriu um outro mundo que a humanidade desconhecia. Não sabia que acima da nossa Terra existe uma outra humanidade, vivendo, sofrendo como nós a gente sofre aqui na Terra. Quer dizer, se nós estamos sofrendo aqui na Terra porque temos algo a resgatar, eles sofrem do outro lado da vida, através da sua consciência do que fez de ruim aqui na Terra. Também será privilegiado se ele pensar no que é bom, no que é luz, no que é amor, também será um privilegiado. Por isso que Kardec está conosco nessa nossa listagem dos grandes homens que passaram pela Terra. Giordano Bruno viveu de 1548 a 1600. Foi um teólogo, filósofo, escritor e religioso italiano. Acusado de heresia, foi condenado à morte na fogueira pela Santa Inquisição. Mas, numa época em que a igreja não queria perder a supremacia de que ela é o representante de Deus na Terra. E todo aquele que procurasse trazer informações de coisas além da vida, ele primeiro tinha que pedir permissão ao Vaticano para publicar aqueles livros que vinham se mexer com essas coisas. E normalmente eles condenavam. Eles tinham um departamento só para analisar aqueles livros que tinham de interesse deles e aqueles que não eram, eles jogavam fora. E ele, então, quando trouxe a teoria, a grande teoria de que o universo é ilimitado e de que outras ideias em torno do mundo foram trazidas à humanidade como verdadeiras luzes para esclarecer a outra vida, ele foi condenado. Arthur Conan Doyle, ele viveu de 1859 a 1903. Foi um escritor e médico britânico, autor das histórias do imortal detetive Sherlock Holmes, que superou a fama de seu criador. Quer dizer, ele não era esse cara até, segundo ele conta, que passou 10 anos buscando uma resposta sobre a vida depois da morte. Fez pesquisa, frequentou todas as religiões, até que um dia
ele leu o Livro dos Espíritos. Encontrou várias perguntas inteligentes e buscou grupos que faziam essas reuniões de intercâmbio do material espiritual. E foi através desses diálogos com as entidades que estavam do outro lado que ele passou, então, a acreditar piamente que a morte não é o fim, que a vida continua do outro lado da vida. Diz um provérbio turco que existem 3 coisas de que os homens não conseguem escapar. 3 coisas que o homem não consegue escapar. Primeiro, o olho de Deus. Segundo, o grito da consciência. Terceiro, e o golpe da morte. Porque serão estes 3 poderes ocultos que falarão por nós onde passarmos. Onde passarmos, desculpe. Então vocês vejam, esse provérbio turco é profundo. Meditem. Procurem acompanhar todos esses 3 pensamentos que estão aí, que você vai encontrar muitas respostas. Nós estamos concluindo o nosso trabalho com uma prece curta, mas que é um pedido, que é uma súplica em benefício de todos, de toda a humanidade, todos nós que estamos nos caminhos da evolução. Senhor, suplicamos a tua bênção divina para todos esses que, em desespero, vagam sem rumo na crosta planetária. Somos convictos, Senhor, que tu iluminaste os caminhos da vida, clareando os caminhos da morte. Há pouco tempo a gente disse para vocês que Kardec descobriu um outro mundo, o mundo espiritual, aonde nós continuamos a viver, a nos confabular, a nos confraternizar, não é o fim. Como sempre nós temos feito em nossos encontros, novamente estamos aqui diante de vocês, trazendo livros. Vocês vejam que nós estamos trazendo esses livros para mostrar que nós, porque aqui não é o Filho do Sol. Quando vocês lerem esse livro, vão saber que 370 anos antes de Moisés, ele já pregava a ideia do Deus único. Tem muitas coisas lindíssimas nesse livro aí, que eu vou deixar para vocês lerem e buscarem. Agora eu também trago um outro livro aqui para vocês, de uma grande médium, que trabalhou com William Crookes, de quem eu citei aí, aquele inglês fabuloso que fez pesquisa em 3 anos e tanto sobre digamos, a materialização das almas, né? Trabalhou com as vozes diretas, com a lei dos transportes espirituais, quer dizer, transporta de um lado para outro, tudo passando lá no grupo deles. É este livro aqui, da Madame Esperança, No País das Sombras. Comprem estes livros ou mandem buscar, e deles vocês vão encontrar amplas informações de tudo isso que eu passei para vocês aqui. Porque não se iludam, não. Muitos conhecimentos que eu estou passando para vocês, eu tirei desses livros. Paz e saúde. Muito obrigado.